não era de Cristo. Eu ainda não era de Jesus. Eu era uma religiosa. Então, de repente, eu comecei a ter crises de ansiedade. E nessas crises de ansiedade, eu ia parar no hospital. E os enfermeiros, os médicos me davam aquele remédio para dormir um cavalo. Eu só ficava calminha. Tá bom, posso ir embora agora. Olha que coisa interessante. E eu comecei a procurar vários médicos. E os médicos então começaram a falar: moça, você não tem nada. Seu coração está nota 10, sua vista está nota 10. Você precisa caminhar um pouco. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu tinha medo de dormir sozinha, uma adolescente já. Tinha que dormir no meio da cama da minha mãe e do meu padrasto. Falei, meu Deus, que vergonha. Mas um dia eu me lembrei de um Cristo que curava. Sabe como? Quando eu tinha 10 anos, eu tive uma crise de alergia muito forte. E a minha avó já ia numa igreja evangélica. Ela já tinha ouvido falar do Jesus que curava. Então eu estava na casa dela, no Rio de Janeiro, e tive uma crise onde eu fiquei toda empelotada, cheia de pelotas pelo corpo. E aquilo coçava e doía muito. Eu sentada, deitada no sofá. Ela chegou para mim, toda a humildade, em toda a ignorância até dela. Chegou para mim e disse: filha, você crê que se a vovó fizer uma oração por você e passar o azeite, você vai ficar curada? Era uma criança. Eu falei, eu creio, vó. Eu creio. Ela fez uma oração muito simples. Às vezes você acha que você não é capaz de orar por alguém, mas você é. O pouquinho que você tem é um tesouro muito grande para quem não tem nada. Às vezes você tem vergonha de ser ousada. E sabe, minha amiga, posso ser sincera com você? Se você está aqui sentada nesse banco, é porque você tem que dar frutos. Ninguém se converte, ninguém vira cristão para virar numa bolha e ficar assim: não me rele, não me toque. Não, a gente vira cristão para dar um outro cristão. É assim, não necessariamente no altar, mas lá fora, com um vizinho, com alguém que sofre. Não tenha medo de orar por alguém. Não tenha medo algum. Algum. Minha avó, como membro, não era obreira, não era nada, mas ela viu que a neta dela numa necessidade. E ela não tinha mais o que fazer, não tinha remédio em casa, não tinha nada. Senhora, você crê, filha? Eu creio, vó. Ela fez a oração, eu sei que me deu um sono, aquela coisa, dormi, quando eu acordei já estava lá. Não tinha mais nada. Ela passou o azeite e disse assim: em nome de Jesus, sai todo o mal. Só, ela não ficou falando mais nada, porque às vezes ela não sabia. Mas o que ela sabia, ela usou. E olha só, os anos se passaram. Às vezes você tem um filho adolescente que está te dando trabalho hoje, mas as bênçãos vão te alcançar. Eu dei muito trabalho na adolescência, fiz tudo que você pode imaginar. Dei muito trabalho mesmo. Mas quando a necessidade bateu, e a necessidade bate na vida do seu filho também. Às vezes é aquela filha que acha que aquele menino é o homem da vida dela, ela está arrumando um enrosco. Você sabe. Mas quem vai mostrar é Deus. Porque na hora da decepção, ela vai correr para Jesus. Por isso você tem que estar sempre de braços abertos, mostrando Jesus que acolhe, que recebe e não que rejeita. Aqui você não pisa mais, não faça isso. Porque Jesus não fez isso com você. Sabe, minha amiga, eu me lembro nesse momento de luta, eu lembrei da oração da minha avó. Falei, opa, eu fui curada da alergia, por que não posso ser curada da depressão, desse mal que eu nem sei o que é? Comecei a frequentar a Igreja da Graça do lado da minha casa. E eu me lembro que sentadinha no banco da igreja, bem no meio, o meu pastor pregava. E ele falou do batismo nas águas. E ele então falando do batismo nas águas, eu tive uma crise de ansiedade bem sentada no banco. E a crise de ansiedade era algo tão forte, de repente eu ficava tonta, eu estava vendo 3 pastores no altar. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E quando me dava essa crise, eu ia correndo para o pronto-socorro. E ali naquela crise de ansiedade, a mão suando, a boca seca, falei, meu Deus, eu vou morrer. Aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, quer saber, eu não vou para o hospital, eu vou ficar na igreja, que eu nunca soube de ninguém que morreu dentro da igreja. Foi a minha fé na hora. Eu falei, eu vou ficar aqui mesmo, morrendo, sangrando, mas eu vou ficar aqui. Meu pastor pregando, nem sei. Foi, misericórdia. E meu pastor então disse assim,
Se você quiser viver em novidade de vida, coloque seu nome para o batismo nas águas. Na mesma hora, eu nem esperei ele terminar de falar. Eu fui lá colocar o meu nome, passei no balcão do patrocinador. Eu falei, coloca o meu nome aí para o batismo. Quando vai ser? No sábado, dia tal. Eu me lembro claramente como se fosse ontem. Eu me lembro que, quando ele terminou de escrever o meu sobrenome, aquela crise de ansiedade saiu na mesma hora. Na hora eu fiquei assim, sarada. Mas olha aqui para mim. Essa foi a experiência que eu tive. Não quer dizer que você tem que ter a mesma. Ah, pastor, então a senhora foi curada, sobrenatural. Não, as crises continuaram. Aquele dia eu fui para casa saltitante. No dia do meu batismo nas águas, no ônibus da excursão, eu tive crise de ansiedade. Mas eu tive uma maturidade muito grande de entender o seguinte. É isso que eu quero te dizer, que tem a ver com Zaqueu. Eu me esforcei porque naquela hora eu pensei assim, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que cura. Eu nunca vou me desviar, porque eu sei que o Senhor não mudou. Mas eu sei que durante o caminho o Senhor quer me ensinar. Eu vou aprender, vou ser uma boa aluna e vou ser vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus. Minha amiga, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Parece uma frase bonitinha, parece aquela frase que talvez para você já não faça mais efeito, porque você não sabe como é. O que é resistir ao diabo? Pode parecer muito doloroso, mas resistir ao diabo é resistir na palavra de Deus. As crises de ansiedade continuaram vindo. Eu me lembro que eu andava uns 6, 7 quilômetros para o meu trabalho. Eu ia a pé, com uma mochilinha nas costas. E durante o caminho eu tinha várias crises de ansiedade. Mas eu dizia, Isaías 41:10. Pai, a tua palavra diz. E eu ia andando, falando em voz alta mesmo, não estava nem aí. Pai, a tua palavra diz para eu não temer, porque o Senhor está comigo. Eu não preciso temer. Não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus. Pai, tua palavra diz, e eu ia falando com Deus. Chegava no trabalho, já não tinha mais nada. E assim eu fui vencendo dia após dia, até o dia que eu não me lembro mais de ter crise alguma. E hoje você pergunta para mim, pastora, a senhora foi curada? Fui curada, mas você diz para mim, pastora, a senhora nunca mais teve crises? Eu falo para você, eu nem sei. Porque se eu tenho, e quando eu tenho qualquer sentimento contrário à palavra de Deus, como a tristeza, a opressão, aquele sentimento de que eu não vou conseguir, quando esses sentimentos vêm contra mim, eu sempre tenho a palavra de Deus comigo, que rebate esse sentimento. E é isso que você precisa ter. Mulheres, principalmente mulheres, são muito sensíveis a sentimentos. Eu disse isso numa última reunião que eu fiz. Quando você para uns minutinhos para assistir novelas, e é claro que às vezes é inevitável, você vê numa propaganda, você vê alguma coisa relativa a isso, você vê como eles dão valor às emoções. Você vê uma cena de novela, onde a pessoa faz assim, não acredito! Você vai fazer isso comigo? E tem gente vivendo novela em casa. Faz isso com o marido. O marido vai lá, demorou um pouquinho, fala, onde você estava? Meu Deus do céu, que loucura. É mal influenciado, minha irmã. Cadê a confiança que Cristo te dá? Cadê? A gente está vivendo demais e vendo demais coisas que não deveriam ver. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e nem todas vão me edificar. Somos bombardeadas por más notícias toda hora. Você acorda de manhã, você vai ligar o noticiário, misericórdia, olha lá. Olha lá, a mãe com a filha de 3 anos foi atropelada, morreram as duas, bem, meu Deus. É isso que você acorda vendo de manhã. Mas a Bíblia diz para nós evitarmos essas más notícias. Eu não vejo, eu não olho. Eu não olho. Eu sei até onde eu consigo suportar. Você precisa aprender também. Minha amiga, Zaqueu se esforçou. E Jesus traz uma outra lição para nós. Minha amiga, vai ter hora que você vai ter que se esforçar, mas não é com as suas próprias mãos não, porque vai ter hora que você não vai aguentar. E aí você vai desistir. Hoje mesmo, pela manhã, eu atendi uma pessoa, até falei para a pastora, eu falei, pastora, passei a manhã atendendo. E uma irmã me mandou mensagem, e ela falou, pastora, meu casamento está assim, meu casamento está assado e tal. E eu mandei uma palavra, eu falei, medita nessa palavra, Salmo 103. Depois medita lá em tal palavra.
E ela só falava, e ela só falava. Falei, irmã, você quer mudar mesmo? Porque você só está falando, não está querendo saber a solução. Não, pastor, às vezes nem meditou na palavra que eu mandei. Sabe, esse é um erro muito ruim nosso. A gente quer esperar demais dos outros. A gente espera demais do marido, espera demais do filho. Você que é aquela mulher que quer sempre seus filhos. Ai, meus filhos não tem que estar comigo. Aí você alimenta aquela tristeza. Você vai ver o álbum de família. Ai, aí você começa a chorar. Ai, que tempo bom. Olha que os filhos, tudo comigo. Olha, aí você pega o álbum do casamento, aí você chora mais ainda. Fala, ai, que dia feliz. Ele era um príncipe. Ai, agora é um ogro. É, mas às vezes você já não é mais a gatinha manhosa há muito tempo. Tu já virou onça, né? Você fica lá, ó, alimentando a tristeza. Tem mulher que é viciada nisso. Às vezes você está aqui sentada, fala, eu não tenho vício, eu não bebo, não fumo, não tenho vício de nada. Mas você é viciada em alimentar a tristeza. Você é viciada em alimentar sentimentos completamente contrários à palavra de Deus. Aí você está lá, você brigou com o marido bateu a porta, acordou azedo. E tem dia que ele acorda, irmã. Seu marido não é Deus. Tem seus dias maus, assim como você. Tem que parar de esperar demais dele. Tem seus dias maus, come arroz e feijão igual você. Você não casou com um super-herói. Você casou com alguém para construir junto. Aí não, tem muita mulher que acha que o marido tem que ser Deus. Onipresente, onisciente e onipotente. Que é o quê? Aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e aquele que está em todos os lugares. Esse é Deus, minha amiga, não é o seu marido, não. Ele não pode todas as coisas, ele não pode estar em todos os lugares e ele não sabe de tudo. Você não sabe quando eu acordo azeda? Ele não. Está com você há 30 anos, mas não sabe ainda. Ué. E muitas vezes ficamos tristes e frustradas sem motivo, esperando demais deles. Sem motivo nenhum. Ficamos ali frustrados, seu marido está tranquilo, vendo televisão e você está lá emburrada. Para com isso, irmã. Não espere demais de ninguém. A Bíblia diz que em vão é o socorro do homem. Espere só do Senhor. Zaqueu se esforçou em subir da figueira. E Jesus, olha aqui para mim. Jesus o olhou. Já estou terminando já, a mensagem é muito breve. Aqui Jesus disse assim, no versículo seguinte. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Minha amiga, olha aqui para mim. Zaqueu se esforçou e Jesus o notou. Minha amiga, quando nós nos esforçamos, Jesus nos nota. Jesus ouve a nossa causa. Quando Ele vê que você não retrocede, quando Ele vê que você não desiste. Se no dia do meu batismo nas águas eu tivesse falado, meu Deus, eu estou aqui no batismo nas águas, o Senhor vai permitir uma coisa dessa? Não. Em nenhum momento eu cobrei de Deus. Minha amiga, de verdade, olha aqui para mim, ó. Em que momento da Bíblia Sagrada Deus te promete prazo? Ele te prometeu prazo? Ele te disse quando ia ser? Se você achar, você vem aqui e me traz. Porque Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega, faz o desejo e Ele realiza. Deus quer te ensinar o processo, Deus quer te ensinar o caminho e te dar muito mais do que você tem pedido ou pensado. Você entrou aqui querendo ser curada, você que entrou aqui querendo a restauração do seu casamento, mas Deus tem muito mais para você do que isso. Ele não te prometeu prazo, mas uma coisa você pode ficar tranquila que Ele te prometeu. Ele te deu promessas. E se Ele te deu, é o suficiente, é o que você precisa saber. Eu e a minha casa, então pronto, acabou. Não tem mais quem derrube isso. Não importa quando, no caminho Deus está me ensinando, no caminho eu estou crescendo. Quantas de vocês já oraram dizendo, Deus, me dá mais fé, que está difícil. E sabe como que a sua fé é aumentada? Você não pediu isso? Sabe como que ela é aumentada?
Quando você enfrenta lutas, ora a Deus, vence, você cresce, sua fé é aumentada. É assim que funciona. Quantas lutas, as lutas que você teve e venceu te fez crescer na fé, é ou não é? Te fez crescer na fé. Venci a depressão, veio outra luta, veio uma luta familiar, mas eu vou vencer porque eu venci aquela. Deus é o mesmo, Deus não mudou, e Ele vai me ensinar. Jesus, quando olhou Zaqueu, Ele falou assim: Zaqueu, não desce devagar não, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Minha amiga, Jesus pede para nós descermos depressa. Do que, pastora? Dos velhos hábitos, das velhas práticas. Às vezes você está aqui na igreja, mas ainda pratica coisas que não edificam. Às vezes fala ainda coisas que não vão te acrescentar nada. Ainda frequenta lugares que não te edificam. Fala coisas, entra em rodas que não deveria entrar. Minha amiga, olha aqui para mim, é 880 mesmo. Com Deus não tem meio termo. Ah, Deus, o Senhor sabe, né? Eu venho na igreja. Tem gente que acha que vir na igreja é bater o cartão. Pronto, bati, Deus, me abençoa. Não é assim não, irmã. Tem que ter compromisso. Deus tem ciúmes de nós. E olha aqui para mim, ó. Se Deus não for prioridade na sua vida, Ele não aceita estar em segundo lugar. A Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. E isso aconteceu comigo no meu processo de cura. Quantas vezes eu chegava num domingo na igreja, tomava Santa Ceia, falava, não, hoje eu vou ficar firme. Aí ligava um amigo, falava, vamos ali, Thaís, no boteco ali. Aí eu falava, eu acho que eu vou lá. Estou sendo sincera, irmã. Não vou mentir para você. Mas quando eu chegava em casa, era uma derrota. O diabo tinha conseguido o que ele queria. Ele te leva, depois ele coloca a culpa no teu coração. É assim que ele faz. Eu falei, E aí eu comecei a crescer. Até no que numa Santa Ceia eu falei, Deus, eu nunca mais vou fazer, nunca mais vou fazer. E numa Santa Ceia eu tomei minha decisão, falei, não vou mais. Naquele dia me ligaram, Thaís, vamos sair. E minha amiga, meus amigos, era como se fosse o Deus na terra. Eu falei assim, olha, não me ligue mais, porque a partir de hoje eu não saio mais com vocês, porque eu tenho outro propósito. Ninguém entendeu nada, eu desliguei o telefone. Naquele dia eu orei e falei, Deus, quero ter compromisso contigo. Não vai ter cura, não vai ter milagre. Deus não é isso não, irmã. Não é essa liberdade que Cristo veio trazer para nós. Sabe, minhas amigas, às vezes achamos ainda, estamos na igreja, mas ainda achamos e vivemos a religiosidade. Jesus disse, Zaqueu, vem depressa, não é de galho não. Não vai olhando muito não. Não vai medindo muito não. Não vai olhando muito o que você tem que deixar para trás. Só vem, desce depressa. Larga tudo. Essa pessoa que estava falando comigo, que eu falei agora pela manhã, que eu atendi, eu dei as mensagens e ela me mandou um áudio. Falou, pastor, eu também tenho culpa. Eu falei, irmã, você traiu ele? Falou, pastor, eu traí. Na verdade fui eu que errei. E por isso, porque ela começou contando a história, pastor, olha, meu marido quer sair de casa. A gente sempre vai falar primeiro a nossa visão. Por isso que sempre quando você vai ouvir alguém, você tem que ouvir os dois lados da história, viu? Nunca tome partido de ninguém sem ouvir os dois lados. Nunca. Nem de filho. Tem que ouça sempre o outro lado, a outra versão da história. E ela então chega e fala, pastor, na verdade, foi isso que aconteceu. Primeiro ela começou a falar, meu marido quer sair, eu não sei mais o que fazer, estou pensando até tirar minha própria vida. Eu falei, peraí, mas quem quer tirar a vida, tem alguma coisa errada. E aí ela foi e falou. Eu falei, minha irmã, se a senhora se arrependeu, não carregue culpa, Jesus já te perdoou. Mas os erros têm suas consequências. Como Davi enfrentou. Deus perdoou o pecado de Davi, mas houve as consequências do erro. E houve consequências graves. E às vezes vai haver.
Isso não quer dizer é porque eu fiz isso, Deus está me amaldiçoando. Não, Deus não está pesando a mão sobre ninguém. É a consequência da sua própria escolha. É simples assim. Tem coisa que a gente espiritualiza demais e não é nada disso. Você fez uma escolha errada, a consequência da escolha errada veio e pronto. Entende? É simples assim. Minha amiga, Jesus pede para você hoje, desce depressa, minha amiga, hoje. Você vai descer depressa do que te atrapalhava, do que te aprisionava, seja sua própria mente, seja seu corpo. Você já estava até aceitando essa doença, achando que era normal, mas você não vai fazer isso. Aqui a Bíblia diz, continuando, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha aqui para mim, ó. Acusação. As pessoas acusavam. Minha amiga, você ainda carrega culpa, você ainda às vezes se sente acusada, oprimida. Pessoas fazem isso com você. Mas Jesus veio para te mostrar que com Ele você pode e deve viver em novidade de vida. Continuando diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Olha aqui para mim, ó. Quando Jesus entra na casa, há um arrependimento real. Quando Jesus entra no coração, há a vontade de viver em novidade de vida. Sabe, minha irmã, você entrou aqui querendo uma bênção, querendo um favor de Deus. Mas quem busca o favor, acha a graça. Jesus quer te dar muito mais do que uma cura, do que uma restauração de casamento, do que coisas que você tem pedido. Ele quer fazer a obra completa na sua casa, trazer arrependimento, fazer você viver em novidade de vida. A mulher vitoriosa, a mulher espiritual, que discerne bem todas as coisas, que não se abala com uma fofoca, que não entra numa. Deus quer te fazer viver em novidade de vida, te fazer uma mulher verdadeiramente diferente do que um dia você foi. Jesus quer mudar completamente a história da sua vida, da sua família e das gerações que vão vir. Quando ele entra para mudar completamente, não é para te dar uma bênção, não. E para terminar ele diz assim, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Minha amiga, é só quando Jesus entra verdadeiramente que o milagre acontece. Entra onde, pastora? No seu coração. É só quando Jesus entrar no coração do seu filho que haverá mudança. Não é por aquilo que você fala. É só quando Jesus entrar no coração do seu marido que haverá mudança. No coração da sogra, da vizinha, a vizinha que briga, que persegue. A mudança real só vai acontecer quando Jesus entrar na casa, seja de quem for. E quando ele entra, ele traz o arrependimento. Olha aqui para mim. Jesus não traz culpa. Jesus não traz condenação. Quando você pensa em algum momento, deve ser Deus pesando a mão, aquela culpa, aquela coisa, é diabo, pode repreender. Porque Deus não nos chama a atenção dessa forma. Deus nos chama a atenção com o amor e na palavra dele. E ainda que a palavra seja dura, você sente paz. E você sabe que é Deus falando. Se você está sentindo alguma opressão, não é Deus falando coisa nenhuma. Porque não é isso que o Espírito Santo faz conosco. Zaqueu era um homem completamente mundano. Zaqueu era um homem com problemas, com falhas. Mas quando Jesus entrou, ele transformou completamente. E a partir daquele momento, Zaqueu foi edificado. A edificação, minha amiga, presta atenção aqui que nós já estamos terminando. A edificação, ela vem quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Através da palavra, através do que ela diz a seu respeito.
Sabe, minha irmã, a coisa não vai vir assim, ó, do jeito que você espera, não. Vai ter que subir na figueira. Eu tive que subir na figueira para ser curada da depressão. Eu chegava do trabalho tarde da noite, eu ia estudar a Bíblia, minha irmã. Sabe por que eu ia estudar a Bíblia? Para saber o que era meu por direito, porque eu estava cansada de sofrer. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes a gente perde tempo demais com coisas que não deveríamos perder. Eu me lembro quando o meu pastor disse assim: o meu povo tem sofrido porque lhe falta o conhecimento. A minha vida familiar era horrorosa. Já tinha dado polícia, SAMU, tudo dentro da minha casa. Era horrível. E na igreja, quando o meu pastor falou essa palavra, eu falei assim: peraí, Deus, então quer dizer que eu estou sofrendo porque eu não conheço? Então pode deixar que a partir de hoje eu vou conhecer. Eu comecei a conhecer. Eu não perdi um culto, mas não é porque eu queria bater um cartão na igreja, não. Eu não perdi um culto porque eu queria aprender o que a palavra ia falar naquele dia. E eu anotava tudo. E quando a palavra falava bem fundo no meu coração, eu colocava numa parede lá dentro da minha casa, para acordar e já dar de cara com ela. Porque olha aqui, minha amiga, todos os dias você vai ser bombardeada com as coisas do diabo. Todos os dias. Toda hora. É a prostituição, toda hora. Ah, coloca um shortinho, e aí você é tentada a fazer uma sensualidade. Isso já está enraizado. E isso precisa ser quebrado. Ah, mas é um decotinho só, ninguém vai... Eu não estou falando aqui de religião ou de roupas. Eu estou falando do coração. Você é inteligente. E às vezes o seu coração vem, você está na igreja, mas seu coração está longe, longe, longe. E aí o que acontece? Você vai parar no mesmo lugar. Deus, me ajuda, olha para mim, olha como eu sofro. E ele olha e fala assim: puxa, eu não posso fazer nada. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, ela não está usando minha palavra, e não está praticando, eu não vou poder fazer nada. Para terminar, muitas pessoas falam assim: nossa, meu vizinho nem crente é. Meu vizinho é até ateu, mas olha, é abençoado, eu nunca vi isso. Meu parente até me zomba, porque eu sou de Cristo, vivo às vezes essa vida aqui miserável, e ele que nem crê, tem um monte de coisa. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes aquele que não crê e nem conhece a Bíblia Sagrada, pratica a Bíblia Sagrada sem nem conhecer. Muitos ímpios, muitos não cristãos, praticam o que está escrito na Bíblia. E são abençoados. Volto a dizer, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Não importa, não está lá escrito: esse é cristão, vou abençoar. É o que está escrito aqui. É o que você precisa tomar posse em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar agora.